Fala galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E hoje o assunto é top, tô com um convidado quase que internacional, que ele veio de um pouquinho de longe, tá fora do eixo Rio e São Paulo ali. Mas antes de apresentar o convidado, tô aqui com o Danilão. E aí, Danilão? E aí, galera? Tudo tranquilo? Ele é o melhor das apresentações. Ele é sucinto na apresentação. Não tem muito o que falar, né? A galera já tá de saco cheio. Já conhece a gente, vamos, né? Que interessa. Ó, você que gosta de consultoria, de fundo imobiliário, de mercado financeiro, você tem que estar com a gente aqui nesse episódio. Eu quero apresentar, eu vou ler o currículo dele aqui. Eu tô com o Diogo, né? Tem a página lá, a empresa, o FI Fácil, já é bastante conhecida. Se você depois vou deixar o Instagram dele aqui também. Ó, o Diogo é engenheiro elétrico, investidor em fundo imobiliário desde 2014, mas começou em 2012, né, Diogo? Consultor e sócio fundador da FI Fácil. Mas, cara, seja muito bem-vindo ao podcast Disciplina Financeira. Valeu. Obrigado aí pelo convite, obrigado aí vocês aí, assim, eu fico muito feliz de ser convidado e poder participar aqui. E vamos falar de consultoria, né, porra, que é importante, vamos falar de mercado, vamos falar daqui. Do que vocês mandar aí, a gente tenta descolar aqui. Show de bola. Cara, então vamos botar a bola no chão, vamos começar do começo. Como é que você começou a investir, especialmente como você começou a investir em fundo imobiliário, que eu sei que é um assunto que você gosta bastante, é uma classe de ativo que você gosta bastante? Bom, massa. Cara, eu comecei em mais ou menos 2012, né? Pô, assim, uma das coisas que eu sempre tive disciplina em relação a poupar. Então, pra quem já sabe poupar, começar a investir de verdade, né? Sair daquele café com açúcar ali de banco e tal, é um pouco diferente. Aí a gente começou... Eu acho que isso não é verdade, porque sempre a gente sai, ele quer pagar a conta, né? Então, o cara quer gastar, eu me ofereço, então não deixa eu pagar a conta. Então... então no próximo almoço me chama. É isso, pode chamar. Pô, Danilão, mas da última vez também você foi lá em Goiânia, aí ele vai, no aniversário dele, falou, não, vou pagar sua conta. Ele, não pode. Depois fala que eu que não gasto nem, tá bom. Vou contar isso pra sua mulher depois, eu vou ver se ela gosta. Eu tô brincando. Mas bora lá. Aí a gente começou, já poupava, e aí eu comecei a ver classes de ativo. Eu acho que a renda passiva chama a atenção de todo mundo, né? Falou em renda passiva, você, cara, E aí depois você começa a entender que a renda passiva não é bem tão passiva. Sim, ela gera você dormindo, mas você tem que começar a selecionar, você tem que ter um tempinho dedicado. Mas no começo você não preocupava, você queria selecionar ali alguma coisa que me pagasse. E aí... Como bom goiano, você não vai entrar na água gelada sem botar o pezinho, né? Você começa comprando um ativo, vendo como é que o trem vai indo, né? Vai devagarzinho. E aí, em 2014, começou um cenário mais complexo. Alguns ativos já começaram a cair um pouquinho mais. A gente, acho que pode ser uma oportunidade. E aí, nesse sentido, começou essa paixão ali por investir. E aí eu tava num cenário um pouco mais diferente na minha vida pessoal, assim. Eu tava trabalhando eu sou engenheiro eletricista, né, como você disse, e eu tava trabalhando para uma empresa multinacional e num tipo de regime que é uma bosta, que é o regime embarcado. Então eu ia para uma plataforma de petróleo, normalmente eu trabalhava com as gringas, eu não trabalhava tanto para a Petrobras, mas de vez em quando a gente acabava indo. E aí é um regime que eu ficava às vezes 20 dias, às vezes, no geral, 14 por 14. Vou fazer outra pausa aqui, hein? Com as gringas, empresa gringa, né? Porque só tem macho lá na plataforma, né? Você tava trancado. O costume era tanto que a gente falava... Porque assim, você tem as empresas nacionais e a Petrobras, ela contrata empresas, por exemplo, de perfuração, Cevan, e até em FPSOs, que são empresas que pegam petróleo também, de internacionais. A gente costuma falar que essas são as empresas gringas. Essas empresas normalmente tinham um sistema que eu cuidava mais. E aí não era pegava gringa, não. Era justamente essa questão. Daí, bom, eu ficava lá um tempo e eu queria, assim, no âmbito pessoal, queria ter um moleque, assim. Aí, eu e minha esposa... a gente, poupando e tal, cara, com a vida que a gente leva, assim, eu era muito desregulado ainda, porque eu não tinha escala, eu atendia problemas. Então, às vezes eu pegava um projeto que ficava, sei lá, 1 ano fazendo, mas muitas vezes eu pegava problema. Então, eu saía daqui, ia pra lá, então a empresa respeitava, óbvio, minha folga, mas, putz, você sempre tinha dor de cabeça, sempre não era uma coisa mais difícil. E aí, juntando isso, eu falei, cara, como é que você vai ter um filho nesse... Claro que muita gente consegue e tal, não é? Mas minha esposa trabalha também,
E ela tem os objetivos dela. Então, assim, pra gente, como casal, era importante que eu ficasse mais em casa, até pra conhecer. E era esse o meu objetivo. Pô, se eu quero ser pai, eu quero participar de todas as experiências do moleque. E aí a gente falou, cara, vamos tentar fazer alguma coisa pra isso. E aí foi onde eu acelerei na renda passiva, onde eu acelerei nos estudos de fundo imobiliário. E aí veio crise, o mercado começou a ficar complicado. Depois veio o Temer, impeachment, todo mundo conhece assim, deu uma acelerada. E aí acabou, falei, cara, eu achei uma coisa que achei legal, que foi quando eu, inclusive, antes de ser consultor, eu fui assessor financeiro. Eu olhei assim e falei, cara, isso aqui é legal, velho. Vou ser assessor, gosto de investimento, tenho 14 dias da minha folga aqui para trabalhar, né? Aí eu conversei com alguns amigos e tal, um cara conheci uma galera, uma turma muito legal que virou minha sócia. E eu falei, cara, vou ser assessor. Fui lá, fiz a prova da Ancor, passei, falei, vou começar a atuar nesses 2 ramos. Nesse período, eu fui convidado por um amigo meu também a ser diretor financeiro de uma empresa que é servicer. Para quem não sabe, servicer, quando você tem uma operação de CRI, que está muito comum em fundo de papel, você tem uma pessoa, uma empresa que faz um serviço e ele fica monitorando o crédito. E aí tem espelhamento, tem vários tipos de monitoramento. Então, uma operação pulverizada, por exemplo, que era o foco dessa empresa, de loteamento, você tem que alguém conferir se o boleto foi pago. Às vezes até você boletava lá. O que é quando você fala que boletava? Você emitiu o boleto para a conta da securizadora, né? Então, porque o pessoal que não sabe, o CRI ele tem um patrimônio separado, né? E aí esse patrimônio separado recebe esse valor, só o excedente volta pro dono do loteamento. Então, essa empresa fazia isso. Eu não cuidava exatamente da operação, mas eu, como diretor, eu ficava bastante próximo disso. E aí, como eu te conhecia já de fundo imobiliário, já investia, a gente começou a usar esse conhecimento para se aproximar de gestoras. Então, eu comecei a ir em eventos, fui até a GNRI, a empresa chama Convest, ela até investiu nisso, a gente conheceu várias gestoras, isso deu uma amplitude. Então, eu era um diretor financeiro, mas como eu conhecia de fundo imobiliário, conhecia disso, eu sabia qual fundo estava tomando, o que eles gostavam. Daí a gente começou também a criar ideias e produtos para esse mercado. Mas isso aconteceu só para a gente pegar uma linha do tempo aqui, para a galera entender. Isso você ainda atuava na plataforma, não? Já tinha saído da plataforma? Já tinha saído. Assim que eu virei diretor financeiro, eu virei assessor. Aí você fez paralelo ainda. Fiz paralelo. Aí quando eu virei diretor financeiro foi a hora que eu falei, não dá, né, pra tocar 3 coisas. E aí eu já não tinha tempo e quando eu virei diretor, veio já com um pacote de benefícios mais interessantes que dava pra eu tirar. Porque, pô, quem embarca aqui sabe que uma das dificuldades cara, você tem um salário de engenheiro que era relativamente bom. Você dobrava o salário. Às vezes eu ganhava 2,5 salários. É uma coisa que, tipo, deu para gerar um patrimônio também, o que me dá segurança para eu arriscar. Então... Isso é muito importante, né? A gente, assim, cara, bate papo com uma galera aqui no podcast, a gente sempre tenta trazer esse ponto, né? E como a gente sempre tem um modelo de educação, de educar quem tá assistindo a gente, essa estrutura de você sempre teve uma clareza da importância da poupança. E você, para fazer uma transição na sua carreira, para cumprir um objetivo seu e da sua família, que era ter um filho, você falou assim, pô, eu tive que abrir mão. Lógico, cara, muita coisa você abriu mão na sua jornada para poupar aquela grana. Por um determinado tempo, para gerar aquele patrimônio, e agora você pode fazer uma transição com muito mais tranquilidade. E isso é legal da gente falar, da importância de você acumular o patrimônio, de você investir de forma inteligente, cara, aplicar com objetivos específicos. E isso foi acontecendo na sua jornada, né? Foi exatamente isso, assim. Eu acho que a gente tenta falar que primeiro você tem que ter paciência, né? Pra você chegar. E aí você tem outro objetivo. Chegou, pô, tô tranquilo. A gente tava com um negócio. Minha esposa também tava bem lá. Cara, a gente tem tudo pra continuar. Aí foi uma transição relativamente tranquila. Era um mercado que eu já queria entrar no mercado financeiro de fato. E aí juntou 2 coisas. Eu com o assessor e com isso. Chegou um ponto que eu tive que escolher entre ser assessor ou o diretor da empresa. E aí a gente optou por falar, cara, eu acho que assessor não era para mim, assim, o assessor ele tem um viés comercial e um pouco de conflito ali que a gente acabava não se identificando tanto, né?
Eu acho que foi uma experiência muito boa para mim. Eu tinha um time que era muito alinhado com os clientes. Isso é muito importante, porque eu já vi vários times de assessores que não são alinhados com clientes, são alinhados com o próprio bolso. Mas, assim, tem profissionais muito bons. Uhum. Eu trabalhei com vários desses. Mas aí chegou um ponto, cara, não dá pra continuar os dois. Aí eu migrei pra ficar só como diretor. Chegou um tempo que aconteceu algumas coisas, enfim. A gente tava numa fase que decidiu ir. E aí eu encontrei uma pessoa que também queria. Falei, cara, eu tô a fim de fazer isso. Montar uma empresa assim. Já trabalhava com parte de incorporação. Falei, olha, queria... E aí eu vi um viés de fundo imobiliário. Falei, cara, queria montar tipo um fundo, alguma coisa, para poder investir nesse mercado imobiliário através disso. E a gente fazer esse monitoramento. Só que não monitoramento do crédito ali, mas monitoramento de uma SPE. Sempre foi o objetivo. Eu acho que tem muito valor nisso. Tem poucas empresas que fazem isso. E eu falei com essa pessoa, a pessoa falou, top. Eu vou montar a consultoria, que a gente pode pegar capital real das pessoas. E aí deu a pandemia. E aí o cara falou, cara, não vou tirar o dinheiro do país. Aí o cara falou isso. Pô, vou levar minha família para fora. E aí o meu cliente virou e falou assim, o que eu tinha feito uma segunda transição, aí eu acabei saindo de diretor para montar a empresa, para esse objetivo, eu fiquei na mão, assim, no meio da pandemia. Falei, cara, eu sou consultor, o que eu vou fazer? Da consultoria, né? Vou dar consultoria. Putz, e cliente, mano, o que eu vou fazer? Aí você começa a entender com uma das dores, né? Putz, eu preciso de cliente agora. No meio da pandemia, o que eu vou fazer? Cara, vou pro digital. E aí minha mulher já gostava muito do Instagram. Ela, cara, 90% aqui do que eu sou hoje é ela, cara. Que legal. Cara, ela, velho, assim, por isso que é importante. Aí uma outra coisa de casar com a pessoa que vai te... Casou mal, se fudeu, Se né? fudeu, mano. Não tem pra onde correr, né? Larga e parte pra outra que você vai pro buraco, né? Você vai pro buraco. Porque assim, ou você casa com alguém que vai chegar e fala, cara, eu não gostava do Instagram. Assim, é foda falar isso, porque o Instagram não me bloqueie, por favor, no YouTube. Amo vocês Vou fazer agora. um corte isso aí. Corta isso aí. Mas assim, cara, eu era uma bosta com o Instagram. Meu Instagram era um lixo. E aí, tipo, no começo, minha mulher também não gostava muito. Ela faz isso, e eu, cabeça dura e tal, mas sim, ela foi lá, paciente e tal. E eu consegui, com as dicas dela e também vendo pessoas como Danilo e tudo mais, e, porra, vamos conseguir e tal. E aí começou a gerar público. E aí... Quando surgiu o FIFácil. Quando surgiu o FIFácil. Então, assim, já tinha surgido a empresa, inclusive o CNPJ chama Alma Consultoria, que é de Almeida Arantes, que é meu nome. E aí, assim, aí eu mudei o nome para FIFácil Investimento e tal. Mas aí, nesse ponto, começou o Instagram do FIFácil. E aí era com 2 Is, né? Porque era para falar mais focado em fundo imobiliário, que era uma das coisas que eu entendi. Começou a surgir pessoas e tal. E aí eu sempre achei que precisava de ser muito grande. Precisa de 10 mil pessoas para vender, 30 mil pessoas. Não precisa, né? Não precisa. Quando eu atingi um número ali, veio pessoas. Cara, você não quer fazer? E a demanda veio das pessoas. No meu direct, assim, eu falei, cara, que beleza. Direct é um baita canal de venda. É um baita do canal de venda. E aí chegou pra mim e falei, cara, porra, se tem demanda, vamos fazer. E aí eu criei o meu primeiro produto. Cara, errei preço. Errei pra caramba preço. Errei estratégia. Vendia muito barato. Depois comecei a fazer conta e falei, cara, eu não vou conseguir viver disso. Mas foi errando que depois você começa a ajustar a demanda. E aí você começa a ajustar um modelo que você começa a fazer. Cara, vai, Danilo. Seguinte, então antes da gente evoluir nesse papo aí de consultoria, só vou dar uma pausa aqui. Fala um pouquinho como é que você tá vendo o mercado de fundo imobiliário hoje, cara. Eu sei que isso é um negócio que você acompanha bastante também, e parte da nossa audiência gosta também. O que você tá vendo hoje aí? Selic começou a cair, a gente teve... bom, juros futuros já vem caindo há um tempo, mas agora deu aquela subidinha de leve, né? Agora nós estamos gravando... Que dia a gente tá gravando isso aqui, meu? Nem sei que dia. Hoje é dia 6 de outubro, né? Porque o cara vai ver isso lá na frente. Ele é 6 de outubro de 2023. Como é que você tá vendo esse mercado de fundo imobiliário hoje? Cara, a gente teve um momento muito bom, assim, há uns 2, 3 meses atrás, que foi antes da taxa de juros efetivamente baixar. Então, a expectativa, o mercado precificou tudo isso, e aí começou a virar, que a gente brinca lá, jumentou, né? A tese do jumento, que é muito famosa, do nosso amigo André. E aí o mercado jumentou, porque basicamente quando a gente fala de jumentar, faz essa teoria dele, é que quando a taxa começa a cair, de fato, você tem
ativos de equity, tijolo, valorizando mais. Por quê? Porque com uma taxa de juros mais baixa, o pessoal, essa valorização acaba acontecendo. E aí, a gente viu isso, a gente preparou a carteira ali e tal. Agora acontece um momento mais de receio. E aí, receio, o pessoal fala. Hoje em dia, eu ainda tô animado, né? A gente ontem a gente fez o GRI Fundos Imobiliários, e a gente viu mais ou menos o recado. Também veio o recado do Roberto Campos Neto, e ontem teve um representante do Banco Central também lá na palestra, e os cortes vão continuar acontecendo. Uhum. Então esse corte já vai ajudar. E o cenário americano tá muito ruim agora, mas deve ficar mais claro para frente. E aí o Brasil, com um momento mais fácil, deve continuar bem, assim. Eu não acredito que a gente vai para um buraco, assim. A gente só precisa também tomar cuidado. Não dá para... Hoje o cenário de queda ainda é amplo, né? A gente ainda deve chegar pelo menos a 11, 10,5%. Mas eu não teria, assim, não colocaria tipo 90% em equity hoje. Uhum. Eu deixaria uma proteção um pouco maior em papéis ali, justamente porque eles seguram um pouco a carteira, que aí se acontece alguma coisa e vem uma inflação maior, ou tipo o dólar começou a bater um patamar de preço um pouquinho maior. Então assim, de novo, por que eu tô falando aqui parece, você me perguntou de fundo imobiliário, eu tô falando aqui de macro. Porque, cara, se a inflação subir muito, os FIs de papel que tem inflação vão pagar mais. E isso usualmente eleva o preço desses caras. Uhum. Então, pô, será que isso eu tenho oportunidade e tem aqui? vários, né? Vou abrir um parênteses, tem vários com desconto hoje. Né? Tem vários com desconto. Então, assim, você pega um cara que vai pagar mais, você sabe que vai pagar mais, porque a inflação vai subir. E vai fazer, porra, você pode. Aqui tem alfa. E é isso que a gente busca. Exato. Tá, e pegando esse gancho, né, pra galera que tá assistindo a gente talvez não entenda, como é que eu consigo identificar um fundo que tá com desconto? Porque, por exemplo, pra galera tá assistindo por desconto, eu vou comprar essa caneca, ela custa 10. Eu chego na loja, tá 8. Pô, beleza, tem um desconto. Agora, num fundo imobiliário, como é que eu identifico isso? Assim, eu não gosto de PVP como métrica. Eu acho uma métrica muito ruim. Inclusive pra papel e FOF você não usa pra nada? Como é que Nada. você usa? Só que assim... Pra tijolo eu não uso nem fudendo, né? Eu ainda falo que eu uso como critério secundário pra dar uma amenizada, mas... Papel dá pra olhar. Só que assim, a primeiro critério que eu vou fazer é descubra qual lógica você quer ir. Não coloca tudo que é de crédito no mesmo balaio. Exato. Pô, então assim, vamos separar. Porque assim, a regra pra mim é PVP funciona? Funciona desde que você separe o joio do trigo. Então, se eu quero olhar pra banana, eu vou olhar pra banana. E aí eu tenho que saber, pô, essa banana maçã, banana... Ou seja, mesmo dentro de banana tem várias coisinhas que você tem que diferenciar para poder ponderar. As pessoas colocam tudo no mesmo balaio, todas as frutas no meu balaio, e querer... Às vezes pega um tomate. Você vai ainda pegando a banana aí como exemplo, cara, a banana verde e a banana que já tá quase apodrecendo, mesmo que ela seja a mesma banana, né? Mesmo tipo de banana, o desconto não pode ser igual. Não pode. Né? E aí a gente vê a fundo imobiliário, pô, um high yield, high risk, né? Barra high risk. E o cara compara aquele desconto, não, esse aqui tá mais barato. Aí ele tem um baita de um high grade ali que tá com um descontinho menor, né? Aí eu vou pegar esse gancho também, por exemplo. Aí beleza, eu coloquei na cesta dos high grades. E aí eu vou olhar PVP. Então isso funciona só? Não. Por quê? Porque tem uma balização de risco. Uhum, exato. De liquidez. Vamos pensar que eu pego todos os ativos líquidos. Tem ativos que tem um passivo... É uma linguagem difícil aqui, mas vocês vão me perguntando aqui. Que tem passivos diferentes. Ou seja, um às vezes é muito pulverizado, outro não. E quem olha para book, quem olha para oferta e compra ali, e consegue enxergar isso, consegue ver muito valor, né? E aí, por que eu tô falando disso nessa pergunta de ver... Porque tem coisas que é empírico. Você olhar assim, ó, cara, esse book aqui é vago. Pô, Diogo, qual que é o problema? Mas ele tem upside. Tem upside. Mas se um passivo que tem 10% do fundo decidir vender por qualquer motivo, ele desmonta uma posição, ele vai jogar o fundo mais para baixo. Então, quando você tá num cenário difícil... Exemplo aí, IRDM sendo de HCTR, DEVA e afins. Né? Ajuda a jogar o preço para baixo, né? Ajuda. Mas, por exemplo, eles têm um volume maior. Agora você pega, por exemplo, um RSI, que é um fundo da RB e tal, bem pequenininho. Se você vê que uma vez um cara saiu de 1 milhão, demorou um mês, ele jogou a cota para 85. Então, isso é complicado. Então, se não tem liquidez, esse ativo Então, assim, primeiro eu separo por high grade, depois eu pego por liquidez. Porque tem momentos que, por mais que algum ativo de liquidez baixa pode ter um puta upside, o risco de downside
Porque o Alguém tá passivo saindo. é mais concentrado. Diogo, como é que você olha isso? Cara, você consegue avaliar algumas coisas de passivos mais concentrados, evitar esses caras. Uhum. Entendeu? Então, vale só analisar PVP? Não. Porque senão você pega um baita de um ativo, que eu falei, high grade, você olha tudo, todas as métricas estão bonitinhas. Mas aí tem um cara lá que quer sair e mexeu no mercado. Por quê? Porque o ativo não é líquido o suficiente para aguentar o book. Então, assim, avaliar ativo, avaliar o barato, você para no mesmo book. É o barato que sai caro, O né? barato sai caro. Então, é complicado, mas eu acho que com uma ajuda nossa, assim, o pessoal começa a identificar, pelo menos, não que ele vai identificar todos os bons, mas pelo menos ele sai das furadas. Eu acho que o objetivo, pelo menos, da maioria do canal é, cara, não só não cair em furada. Olha a liquidez é importante. Não que tudo isso vai ser um detalhe só, mas é importante. Ótimo. E pegando esse gancho, Diogão, quais são os tipos de FIIs que você mais gosta, né? Eu sei que você, cara, gosta de... Mas tem alguns específicos que você mais curte. E se você puder falar, qual é a classe que mais você tem na carteira, né? Sabe que os fundos diversificam lá em diferente. Tijolo, tem o papel, tem o FOF, tem, enfim. Qual que você mais curte, qual que você tem mais na carteira hoje? Olha, eu jumentou, né? Como eu disse, brinquei aqui no começo. Eu jumentei minha carteira. Eu sou um cara que adora papel. Eu vim do crédito. Eu contei a história aqui de passar por uma service. Eu vim do crédito. Eu via operações nascendo, porque quando você fazia algumas reuniões de algumas operações multimercado, de multipropriedade, por exemplo, que o pessoal hoje tem medo, a gente viu umas operações lindas acontecerem, com taxas ótimas e fluxo muito, porrada. Daí você vê, assim, eu gosto muito de papel. Só que, cara, eu gosto de alfa, né? E aí eu vendo essa situação macro, falei, cara, eu vou fazer isso. Então eu migrei minha carteira mais para tijolo. Né? Eu chamo de equity, por quê? Porque como eu olho para outras categorias, eu olho para FIPE, eu olho para FIINFRA, eu olho para FIAGRO, eu consigo colocar nesse balaio outras coisas também. Mas eu comecei a colocar, minha carteira estava mais ou menos 70% em papel, eu virei para 60% em tijolo. Então eu rodei muito papel. E aí eu entrei mais num tijolo específico, eu achava que estava muito descontado, um shopping. Eu vou falar aqui, XPMOL. Pode falar. Ele bateu 95, depois fez 2 emissões ali próximo de 100. Diogão, você tá falando que é pra todo mundo comprar XPMOL? Nunca na galáxia, porque eu não acho que tá no preço. Né? Assim, eu acho que ele ainda tem um pouco de upside, mas eu acho que tem um baita de um risco aqui. Eu não sou muito fã de falar de ativos. Você vai me ver em poucos lugares, eu falo de um ou outro, porque as pessoas gostam de copiar, e não é assim, cara. Assim, eu achava que era uma puta oportunidade ali no 100. Mano, não tá no 100 mais. Então tá em outro patamar. Agora, não que o risco do papel intrinsecamente mudou, mas o upside de risco é diferente. Por quê? Porque antes eu tinha uma gordura toda que eu sabia que ia ter que fechar a conta, até olhando para os outros FOFs, né? Os outros fundos de shopping. Os outros fundos de shopping. Você via, HGBS já com preço mais maior, um MOL, por exemplo, com preço extremamente elevado, VISC que chegou a bater 126, 127 ali. Então você vê, então não tá descolado esse cara. Olha a qualidade do portfólio. Olha a entrega dele. Pô, ele pagando mais ou menos o que o VISC estava pagando antes da venda, né? Depois da venda ele começou a pagar um pouco mais. Daí a gente falou, tem distorção aqui bizarra. Isso aqui vai fechar. Fechou um pouco. Eu acho que ainda tem upside. De novo, não é recomendação. Eu acho que ainda tem um pouco de upside. Mas o mercado, como deu uma piorada, mudou o patamar. Então eu não acho que o upside dele é tão alto agora. É porque os outros vão acabar... E isso tem acontecido. O XPMOL está mais fixo e os outros estão perdendo um pouquinho de preço. Então tem isso também. Esse pegou que a gente estava falando antes, né, de pegar essa visão geral de fundo imobiliário, que há 3 anos atrás você iniciou o modelo de consultoria, que era algo que você teoricamente não conhecia. Né? Você veio da assessoria, foi para consultor. Cara, como é que foi isso para você? Como é que você começou? Talvez a galera também que está assistindo a gente, talvez pode ser alguém que quer investir, ou um cara que quer ir para o mercado financeiro também, quer entender um pouco mais. Como é que foi isso para você? Conta pra gente. Olha, a primeira coisa que eu ia dedicar é o seguinte, o que eu precisava para ser consultor, né? Qual que eram os procedimentos? Para Ancora eu acho que era meio simples, né? Porque, primeiro porque se você vai numa corretora que quer você como assessor, ela meio que te paga um passo, porque você vai trabalhar para ela. Falam que não é para ela, fala que não pode falar dela, mas basicamente você é um broker dela. Mas beleza. Quando eu fui para fundo imobiliário, quando eu fui para consultoria, eu falei, qual que vai ser o meu... Não tem um caminho desenhado. Mas aí você fala assim, para ser consultor você pode ser ou um CNPI, pode virar um consultor, ou um CEA, um CFP. Você tem que ter alguma certificação do CEA pra cima, né? Do CEA para cima ali.
Aí, por exemplo, muita gente que faz Ancora acaba tendo CFP. Então, tipo, alguns assessores podem fazer. Eu já escutei casos de gente que só com Ancora conseguiu a paridade. Eu não sei se hoje em dia não tá tão aceito, não. Mas teve uma época que eu sei que eles aceitaram. Uhum. E aí, falou, pô, beleza. Depois eu faço. Qual que é a que eu tenho... Qual que eu vou fazer? Então, eu vou fazer CEA. Porque o meu objetivo é fazer... O que que eu quero? Só consultoria? Não, pô, eu quero também fazer carteira administrada. Então, eu preciso também do CGA. Então, por exemplo, a gente está construindo isso, né? A carteira de clientes para chegar nesse patamar. Aí, pô, beleza. CEA, depois eu tenho que fazer o registro na CVM. Bom, procurei o passo a passo. Fiz o CEA, passei e tal, peguei a certificação. Fui lá, uma certificação que tem que renovar a cada 3 anos, por exemplo. Esse tempo atrás eu tive que renovar de novo. E aí, beleza. Fui lá, e aí você... Pô, tem o CEA, sou consultor? Não. Eu fiz o cadastro na CVM, você é consultor? Não, você só é consultor quando você tem cliente. Então vá atrás de cliente. Pô, como? Qual que é o modelo que você vai usar? Aí você, pô, o que que eu posso fazer? Aí você começa a olhar, pô, tem modelo de FII fixo. Pô, o que que é isso? É você cobrar um FII do cliente, você todo mês falar com ele, decidir mudar a carteira ou não. Então, você cobra para meio que olhar para a carteira dele. O consultor, ele não tem o poder discricionário de fazer compra e venda em nome do cliente. Então, por mais que você esteja plugado numa wealth ou plugado numa corretora, e você não, usualmente você não indica uma, mas você pode dar a ordem e a pessoa dá o ok para ela fazer as mudanças. Então, o final da decisão do consultor... O dedo no gatilho é do cliente. É do cliente. Então, assim, qual que é a diferença do consultor? O consultor, ele deixa a bola assim, mas quem faz o gol é o cara. Ele pode estar para fora. E a gente já vê, gente, você fala, ó, não entra nesse fundo, cara. Sai desse fundo, o cara mantém. Mas é esse, o poder do cliente no consultor é isso. E se você faz um bom trabalho, o cliente volta. Então, essas coisas. E outra coisa de consultor é, você não só tem que vender bem a sua ideia, porque a pessoa tem que comprar. Se ela não comprar, ela não vai executar bem, ela vai achar que a sua performance é ruim, mesmo sendo que ela que não executou. As pessoas usualmente não tendem a se culpar. É uma coisa mais psicológica. É isso mesmo. Você faz a recomendação, o cara copia 60% do que você falou, mas se for mal, a culpa é sua. Né? A culpa é sua. Se for bem, a genialidade é dos 40% deles. Isso a não ser que você explique muito bem. Isso realmente é importante, né? Daí, esse o trabalho, né? O consultor, então, o trabalho é tentar convencer o cara de que aquela é uma boa ideia para ele executar e se dar bem. E quando ele se dá bem, ele volta. Não, e é legal assim, eu particularmente gosto muito do modelo de consultoria, né? Inclusive, a gente tem como parceiro do canal a Ticker Wealth, né? Então, se você tem patrimônio acima de 300 mil e quiser que a gente faça análise da sua carteira, a gente vai deixar um QR Code, vai aparecer aqui, vai ficar aqui no cantinho em algum lugar. Cara, já escaneia esse QR Code, você vai entrar em contato com algum dos consultores, provavelmente eu posso estar lá para poder te atender, então... Senão tem contato direto contigo, né? Quem quiser ser atendido pelo Rafael Mediato... Pode ser, eu vou deixar o QR Code direto aqui do meu desse contato. Cara, quero ser atendido por ele. Pronto, fechou. Vai ficar aqui o QR Code, a gente coloca para você poder estar com a gente lá. E isso você falou muito legal, Diogo, de você olhar ele a carteira do cliente, mas deixar com ele essa responsabilidade. E por que eu penso isso? O ser humano tem muita dificuldade de querer assumir um tipo de responsabilidade, porque depois ela pode terceirizar aquela culpa caso dê errado. Verdade. E quando você lida com o patrimônio de alguém, você primeiro tem que ter um cuidado. Cara, eu pelo menos penso muito maior do que com o meu patrimônio, que é a vida de uma pessoa, é o objetivo dela, é o sonho dela. Você tem que ter muito detalhe para poder você fazer uma boa análise, mas tem que deixar que ela tome a decisão. Porque ela tem que se responsabilizar por aquilo. Então eu acho muito legal o modelo do consultor, porque não é você efetivamente que faz a operação. Você monta uma análise de acordo com os objetivos dela, com o perfil dela, com o conhecimento que você tem, vai entregando ele, ó, cara, mas aqui, ó, por que você está fazendo isso? Né? A gente estava falando antes nos bastidores, né, do poder da educação financeira em relação a isso. De você educar a pessoa, de você mostrar o porquê que ela está fazendo, mostrar a análise para ela, não só, compra XPM. Não, cara, compra tal fundo, X fundo, Y fundo, o que for. Não, ó, esse fundo aqui é por A, por B e por C. Cara, o que você acha? Como isso aqui faz sentido para você? E aí você vai desenvolvendo também o conhecimento da pessoa, para ela não fique dependente de nós. Não fique dependente do Danilo, do Rafa ou do Diogo. Ela tem o poder de decisão no final, né? Uma das coisas que eu sempre falo é, cara, e não existe ativo de... Assim, a pessoa tenta colocar... O longo prazo é importante, a paciência é importante, mas toma cuidado que não existe ativo de longo prazo. Assim, eu falo muito isso, assim. Por que, Diogo? Pô, você fala que um XPMOL não é para longo prazo? Não, eu tô falando que hoje ele é bom. O que vai acontecer amanhã? Não sei. Então, acompanhar.
Você avalia, o longo prazo é avaliado todo mês ao longo do prazo. Ao né? longo do... Isso. Essa é a pegada, né? Essa é a pegada. Porque a pessoa às vezes acha... Porque ela assim, talvez a tática de venda? Não, mas é isso. Se você quer aprender, aprende. Mas aprende que você tem que ter paciência. Nem tudo vai acontecer no momento que você acha. Pô, eu falei eu lembro que eu falei pra uma turma do call do Supermall. Não aconteceu exatamente. Mas de repente, foi rápido. Foi pro patamar. Então, acontece, mas não no seu tempo, no tempo do ativo. Continua avaliando, continua vendo risco, continua vendo isso. E você tem esse efeito contínuo é o que faz você chegar no longo prazo bem. Então não tem assim ativo de longo prazo. Não, fala esse ativo aqui que eu vou. Eu não, assim, eu honestamente não concordo muito com a filosofia buy and hold, esquece. Não Eu acho que concordo. não existe isso, né? Isso é uma deturpação do buy and hold original, né? Que o buy and hold pressupõe que você acompanha os ativos. Agora alguém entendeu errado que não, vou comprar e esquecer. O que eu compro pro longo prazo? Várias coisas, desde que se avalie mês que vem de novo, né? Se continua sendo pro longo prazo. Eu acho que tem um defeito nosso, que a gente fala assim, é porque tem coisa que você tem que esperar um pouco acontecer. E aí você fala assim, espera um prazo ali pra acontecer. Por exemplo, o mercado tá inseguro. A gente ainda não mudou a estratégia macro ainda, mas pra acontecer isso tem que esperar. Daí a gente fala, espera um pouco, longo prazo é mais. Então você faz uma estratégia, mas ao longo do tempo você tem que mudar. Então, eu acho que as pessoas acharam que, tipo, longo prazo, você faz isso, pensa no longo prazo, resolveu. Não. Você tem que voltar no ativo, voltar a acompanhar. Por isso que lembra que eu falei? Renda passiva. E eu descobri que não é tão passiva por conta disso. Porque ou você vai ter que sempre estudar, que seja... Se você é mais conservador, você pode voltar na carteira a cada 3 meses. Mas você tem que voltar na carteira. Porque se você pulverizou, se você concentrou... Se você concentrou, eu acho que você tem que voltar mais rápido, mesmo sendo conservador. Se você pulverizar, você se dá o trabalho de voltar menos. Então você também tem que saber do tipo de estratégia que você quer. Concentrar, às vezes, dá mais dinheiro. Porque, por exemplo, você pega uma estratégia e aumentou, a gente faz isso de vez em quando, aumentou uma posição que eu falei. Essa minha posição que usualmente eu pego em 8%, fui para 15%. Aí chega num patamar que eu acho que já não tá caro, por exemplo, a gente fez uma venda. Você precisa fazer isso? Não. Mas quando você começa a concentrar, você também tem que começar a ter mais cuidado. Então, tudo isso faz parte da estratégia. Todo cliente vai ser igual? Não. Toda recomendação vai ser igual? Não. Porque às vezes você vai olhar. Para alguns clientes, você vai botar, às vezes, um percentual menor. Para outros, você pode botar um pouquinho maior. Porque a pessoa acompanha mais. A pessoa que acompanha menos, você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Né? Ô Diogo, só para trazer um ponto aqui de novo, e ninguém é melhor do que você para falar isso, e já deixando claro que um não é melhor do que o outro em uma hipótese, mas é muito comum que o investidor ele confunda o assessor com o consultor. Para eles são sinônimos nessas duas palavras. Eu falei com o meu consultor lá, você é meu assessor. Não. E qual que é a diferença no final das contas aí do trabalho do consultor pro assessor? O assessor em si tá mudando um pouco das regras, né? Até porque evolução do mercado. É uma evolução do mercado. Mas, basicamente, antes, o assessor não podia dar recomendação. Então, ele sempre vinha com aquele papel milagroso. Olha aqui a recomendação que eu tô trazendo pra você. Então, ele não dava recomendação, ele trazia recomendação. Isso eu achei que foi uma mudança positiva, liberar o assessor para poder fazer recomendação de investimento. Porque a grande questão é que ele começa a assumir a responsabilidade. Porque antes, ele dava a responsabilidade, mas nem sempre estava claro na comunicação. Eu sentia isso muito de cliente, por exemplo. E que cliente que vinha depois comigo para arrumar a carteira, não, meu assessor falou. E aí eu falava, cara, eu duvido que ele falou que ele recomendou. Ele trouxe a recomendação, você que quis. Só que o que às vezes as pessoas confundem, e não tô falando aqui que é o geral do mercado, porque, por exemplo, eu era um bom profissional. Não, tem vários profissionais. E tem profissional ruim em tudo que é. Agora, o cara achava que o assessor dele só iria trazer ideias geniais. E a verdade é que as ideias geniais eram para remunerar o próprio assessor. Então, nesse caso desse cliente específico... Porque tem uma diferença no modelo de remuneração também, o modelo de remuneração também tá mudando, né? O modelo de remuneração do assessor, muitas vezes, vem da corretora. Então, se você opera mais, dependendo do que você opera, dependendo do fundo que você tem, você paga mais ou menos. Independentemente se você ganhou dinheiro ou não, né? Ou seja, tá pouco cagando pra você. Desculpa o palavreado aqui. Mas ele tá... Ou seja, o objetivo de você de longo prazo não tá sendo atendido. O objetivo de você de patrimônio, uma das coisas que eu falo até com o meu time aqui de consultores cara, primeira coisa, preserva o patrimônio do cara.
Mas a gente tem que ganhar dinheiro. Claro que tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar na inflação. Claro, mas preserva o patrimônio do cara. Preocupa com... Tipo, o cara não... Porque muita gente, às vezes, não preocupa com isso. Vou fazer isso, uma ideia ótima. Calma. Vamos colocar uma ideia ótima por vez? Porque depois que o cara ganhou uma vez de dinheiro e o patrimônio está preservado, ele conseguiu enxergar a isso, ele vê valor. Então, nesse modelo de assessoria, ele é conflitado porque o ganho dele não está junto com o ganho do cliente. Então, você tem situações onde o assessor ganha e o cliente não ganha. Esse modelo, esse conflito foi uma das coisas que me fez também sair. Cara, quando eu era assessor, eu era um assessor ruim. Porque eu só colocava produtos que eu ia entrar. Então, eu tava cagando pra comissão. E aí, minha comissão era uma puta de uma comissão baixa. Até que chegou um momento que o cara falou, Aí eu também falei, não faz sentido eu ficar ganhando isso aqui. Faz sentido, ou eu tô falando uma besteira aqui, eu não sou assessor de investimento e nem consigo detalhar as funções. Faz sentido a gente pensar que os piores produtos podem pagar as melhores taxas para quem distribui? Sim, pô, qual seria a lógica? Porra, assim, de novo, eu não sei a tabela de hoje, mas a tabela de 4 anos atrás, porra, COI rasgava o bigode, gente, assim. Tanto é que COI virou demonizado por muita gente depois, porque até na época que a gente tá, cara, pagava uma paulada na cabeça. E aí todo mundo quer, entendeu? Você pagava 2% de spread às vezes, que é uma coisa absurda, assim. 2%. E a remuneração sua vinha de 1,5% às vezes. Era uma coisa, assim, cara. Então, assim, aí tinha política, né? O nosso escritório não, mas a gente via muitos, depois que o pessoal mudou, pô, vende agora esse COI. E aí, às vezes, o cara, quando você tá chegando com essa oportunidade, na verdade era um programa de venda do caramba da própria... não vou falar da corretora qual é, mas da própria corretora, porque o FII da corretora ia ser maior, o FII... Então, cara, esse modelo é muito ruim. Lembrando, deixando claro aqui que eu até entendo que a maioria dos profissionais são bons profissionais, Sim. mas a gente tá falando de conflitos que podem acontecer. O conflito interno é problemático. E quando a gente vai pro consultor, né? O consultor como é que o modelo de consultoria, por exemplo, aqui na Ticker Wealth, a nossa remuneração é uma porcentagem do patrimônio do cliente. Então, assim, isso que dá um alinhamento pra gente fazer aquele patrimônio crescer, quanto mais o cliente ganhar, a gente ganha mais. O teu modelo de cobrança, como é que funciona? Hoje eu tenho 2 modelos, né? Eu tenho, na verdade, basicamente 2 modelos. Eu tenho uma parceria com uma Wealth Management, que é a Mercury aqui, e ela é minha parceira. Como é que funciona isso, mais ou menos? Eu tenho mais ou menos um modelo de consultoria. Um FII também, né? Um modelo de ajuste, eu faço um FII e a gente paga patrimônio. Então, só que como ela é um management, o cliente não precisa fazer nada. Ali, interno, ele só recebe o relatório final. Ó, sua rentabilidade desse mês foi tanto, foi assim, não sei o que. Foi baixo. E o cara, ou seja, a conversa nossa essa aqui tá a rentabilidade, essa foi a nossa decisão e tal. Então, a gente faz um modelo que a gente chama de FII fixo. O cara paga pelo patrimônio, o patrimônio cresce, a gente ganha mais. Mas o patrimônio tá crescendo, então assim, a gente tá alinhado aqui. Se o cara performar mal, ele não vai ficar comigo. Se o cara performar mal de cara, você começa a ganhar menos, porque o patrimônio reduziu, e o cliente sai, né? E é engraçado falar nisso ainda, chovendo nesse mesmo assunto aqui, que muita gente, quando sai da assessoria ou cogita, sai e fala, mas eu não pago nada na assessoria, né? Aí eu até brinco assim, mas quem te atende te atende dia de graça, não te faz Uber, né? Pra poder botar comida na mesa, né? Então o dinheiro dele vem de algum lugar, vem de onde, né? Então é justamente a comissões dos produtos que indicam. Apesar que hoje a assessoria também já está migrando para o FII fixo, né? Já existe essa possibilidade. O que eu considero uma baita evolução. E a partir de 2024 vai ser obrigatório, né? 2024 ele vai ter que demonstrar o quanto ele recebeu de acordo com cada indicação ou cada ativo que tem na carteira. Eu tô meio fora dessa norma, como é que isso vai ser bom, na verdade, se não me engano, a partir de janeiro, fevereiro, posso depois colocar exatamente. É obrigatório, porque, por exemplo, qual é o maior conflito que existe? O cliente ele não tem a clareza do quanto o assessor está recebendo. E aí, pegando só esse assunto de forma generalizada, cara, eu também acredito que em qualquer área você vai ter os bons e os ruins. Isso que vai diferenciar a concorrência. Ok, então aqui, só pra gente fazer um resumão de, cara, ninguém tá falando mal de um ou de outro. Claro, né? claro. E o ponto-chave é o que? Trazer a clareza pro cliente. Né? Então, hoje a gente pega muita gente na Wealth que a gente pega um cliente que veio ou de uma assessoria ou que não também. Ou veio de uma consultoria ruim, né? Enfim. Exato, né? Então, qual é o nosso principal objetivo? Demonstrar para você, ó, isso aqui é o seu patrimônio, isso é o que a gente acredita, isso aqui é o quanto iremos receber. Tá de acordo? Tô. Fechou. E isso vai ser obrigatório, então vai ter que demonstrar o quanto cada ativo está pagando de comissão. Né? Então você tira muito... Por que a gente fala de conflito de interesse? Porque o conflito não está o quanto o cliente vai se beneficiar, mas o quanto aquilo vai me entregar de resultado financeiro para quem está fazendo aquela gestão.
Quando você tira o foco, né? Uma frase que eu sempre gosto de usar bastante, cara. Enquanto o seu foco estiver no dinheiro, mais distante ele vai estar do seu bolso. Perfeito. Agora, quando você tira o olho do dinheiro e coloca no benefício que você vai entregar para o seu cliente, você querendo ou não, o dinheiro vai vir para o seu bolso. Porque o seu foco não está ali. Então, eu acho que, independente do modelo de trabalho que você atua e qual forma que você vai cobrar, cara, aonde está o seu foco? Quem é o seu objetivo? Se o seu objetivo é entregar o melhor resultado para o seu cliente, que muitas vezes o seu cliente, cara, vira o seu amigo, pô, eu não quero o mal do Danilo nem do Diogo. Eu quero o melhor para eles, pô. Claro. Então eu vou fazer o melhor que eu puder, mas também vou deixar claro que eu tô sendo remunerado por isso. Então isso é muito importante. Acho que, independente do modelo de negócio, cara, o que para mim é a base principal? Clareza. Se você é claro naquilo que você tá fazendo, cara, tudo vai funcionar da melhor forma. Eu acho que esse é um ponto legal pra gente deixar claro pra galera e explicar como de fato funciona, e aí você vai tomar a melhor decisão do que você quer fazer. Perfeito. Eu acho que essa clareza de números dá, porque o cara sabe que ele, não, eu tô pagando comissão, mas ele não sabe o quanto. Então, isso eu acho que, de novo, acho que você entrou num ponto extremamente importante. É importante saber, até pra ver, você tá no modelo certo? Porque tem modelo hoje em dia, que é esse nosso, a gente consegue devolver a comissão pro cara. Você não tá pagando 2 vezes. Cara, a comissão entrou em oferta, pô, volta pra você. Ou seja, às vezes, se você fizer muito negócio, às vezes a sua comissão vai ser menor que você pagou no mês, em termos de A gente começou a ter esse feedback aqui, porque justamente na Wealth, tudo que remuneraria lá o assessor cai na conta do cara de volta como cashback. Não só uma emissão, mas o que vinha do fundo de renda fixa, o que vinha do fundo de ações, o que todo vinha comissionamento, do todo comissionamento. E aí o cara começa, pô, de onde tá vindo esse dinheiro? Isso é o que você pagava antes e não fazia ideia. E agora a gente liberou isso, a gente continua tendo excelentes feedbacks pro assinante. Então qualquer assinante nosso de um plano anual, ele sem custo adicional nenhum para ele, a gente tá liberando todo o cashback do que e o cara não tinha noção. A gente vê justamente isso, né? O espanto com que vem de comissão. E esses dias, a gente fazendo uma análise de uma carteira especificamente de um cliente, né? Então a gente pegou os fundos que ele tinha na carteira e a gente fez o cálculo de quanto ele teria de cashback, né? Então o valor de cashback dele seria maior do que quanto ele pagaria para a Wealth. De comissão. De comissão. Eu falei, cara, sensacional. Né? Então é um modelo que, cara, eu acredito que veio para ficar. A conta fecha para todo mundo. Né? A conta fecha. E fica tranquilo que o QR Code está aqui ainda, né? Então você pode escanear para que você possa participar. Mas aí, pegando no ponto que você falou um pouco antes, eu acho muito interessante a questão do giro da carteira. Né? Particularmente, a maioria dos meus clientes são empreendedores. Né? Então, minha carteira pessoal de alunos. E a gente sabe que o empreendedor, a maior dificuldade que ele tem é tempo. Né? Então, não adianta eu querer que esse cara faça um giro de carteira todos os meses. Ele não vai ter tempo para isso. E eu gosto muito do Markowitz, que ele fala muito da análise do asset allocation. Você tem a classe de ativo de acordo com o mercado. Vai subindo, vai descendo, você vai só tocando naquelas classes. Que foi o que você colocou. Eu tinha... Só para a galera entender, né? Vamos supor, você tem lá 100% do seu patrimônio. Você dividiu 30% em renda variável, 70% em renda fixa. Dessa renda fixa você tem pré-fixado, pós-fixado, atrelado à inflação, o que for. Renda variável você vai ter lá fundo imobiliário, ações, fundo, proteção, criptomoeda, o que for. A ideia é que a cada 90 dias, e aí é claro que o consultor vai ter o feeling ali de entender o quanto isso faz sentido, de acordo com a movimentação do mercado, você faz aquela troca. E isso é legal no modelo de consultoria, porque se o meu foco de fato é entrega para o cliente, eu não preciso ficar girando, porque o giro muitas vezes me entrega resultado financeiro. Então você olha para o objetivo e para essa classe. Então, assim, é uma estratégia que eu gosto pra caramba. Não sei qual é o seu ponto de vista em relação a isso. Não, eu também acho que é isso. Tanto é que, assim, a única diferença, por exemplo, do nosso modelo em si, da nossa empresa, é porque nesse modelo aqui, eu só consigo colocar clientes maiores. Então, meus clientes só é acima de 2 milhões. Então, isso é um pênalti muito ruim. Mas, assim, o objetivo, o que a gente faz é esse. Tem gente que a gente coloca, tem gente que gosta de uma gestão mais ativa. A gente propõe isso também, a gente faz qual que é um diferencial que a gente faz? A gente, em alguns casos, a gente consegue criar um FOF dentro pro cara. Ou seja, eu faço giro, venda, o que caramba que for, dentro da carteira, e aí, isso de novo, né? E esse cara tá dentro de um viés não de consultoria, mas um viés de gestão. Daí tem uma gestora ali por trás, que tá vendo os viés, né? E aí tem um outro modelo que a gente coloca também, que é o modelo por hora, né? Que a gente tenta cobrar por hora, que aí atende aquele cara mais às vezes com um patrimônio menor, às vezes com um viés de giro, às vezes com um viés assim, cara, eu só quero que você dê minha opinião aqui sobre a carteira, eu quero fazer. E aí você também atende a ele. Então,
eu acho que os dois modelos que são mais fáceis é o de FII, e aí essas pessoas que vêm nesse modelo, pelo menos pra gente, é mais médico. Cara, médico é o que mais... Hoje, a maioria dos meus clientes maiores são médicos. São médicos que ou que estão aposentados, ou que estão construindo patrimônio, que já estão numa fase assim, cara, eu não quero saber, cara. Porque médico estuda também, igual empreendedor, não tem tempo. O empreendedor, às vezes, pra tocar o negócio, e o médico, cara, tem que estudar pra caralho, assim. E aí, ou seja, pra esse modelo, eu vejo pessoas que querem gastar pouco tempo. O médico era a alegria do gerente de banco, né, antes, né? Porque o gerente contava isso. Não, tudo que eu ligo pro cara, pode colocar o dinheiro aí. Aí o cara tinha um monte de capitalização, uma porrada de previdência meia boca, né? E a gente atende bastante, né? É que eu considero o médico também empreendedor, né? Então a gente tem muito esse público pra gente também. E pegando esse gancho que a gente falou sobre alocação de ativo, na sua opinião, você acredita que o investidor, né, ele precisa ter todas as classes de ativo na carteira ou não? Não. Eu acho que assim, por exemplo, vamos lá, você precisa ter criptoativo na sua carteira? Não. Você pode ter se quiser, Você pode ter, mas você precisa? Não. Ah, mas eu quero fazer uma proteção. Cara, você pode fazer proteção com ouro. Assim, vamos lá. Vamos pensar que cripto não vai dar mais aqueles booms que deu anteriormente. E que vai ser 2 moedas ou 3 moedas que vão se consolidar. Galera da cripto, pra deixar claro, cancelem o Diogo aí, né? Não, mas assim, não é cancelar. Assim, eu não você tô fala falando de cripto, eu tô falando que, tipo assim, não precisa ter tudo. Sim, eu concordo com você. Mas você tem? Tem, mas e aí? Todo cliente você vai olhar... Não, todo cliente está investindo no exterior? Não. Às vezes o patrimônio do cara tá mais aqui, o cara tá construindo patrimônio. Você vai colocar 100 mil do cara lá, sendo que o cara tem 200? Não. Quantos exemplos a gente tem de investidor construir patrimônio no Brasil sem colocar o dinheiro lá fora? Você pode colocar? Pode colocar. Mas você precisa? Não, necessariamente. Mas você pode usar BDR, pode usar outras coisas. Aqui no Brasil, no começo... Assim, fundo cambial, assim, ETF. Eu uso muita coisa no começo para quando chegar... tô com 2 mil. Por quê? Porque eu acho que a estrutura de investir... E aí, muita gente já... Essa quer cancelar. Muita gente que vai investir lá no exterior, investir direto, eu acho que tá correndo um baita de um risco. Porque se morrer, e ninguém pensa nisso, né? Cara, acabou, bicho, é 40%. A não ser que você seja uma ala ali, falar pra sua esposa, ó, tomei a senha aqui, se eu morrer. Só que quem vai ter, qual esposa ou qual marido vai ter essa frieza de chegar e falar assim, eu vou ter que tirar os meus dólares antes que anunciem que eu tô morto, porque senão o governo lá vai pegar 40%. Então assim, e aí, você tem isso? Não, senão você vai ter que fazer uma offshore. E offshore, pra mim, já precisa de um patrimônio de uns 100 mil pra compensar. 100, 200 mil dólares. Entendeu? Então, beleza, você pode ter isso? Pode. Então faz uma... E agora ainda você pode ser tributado. Daí, às vezes você tem que mudar de domicílio fiscal. Então você tem que começar... Eu acho que o cara, por exemplo, o cara que tá com outro patrimônio tem outra preocupação. Porque ele às vezes tem que preocupar, beleza, o Brasil tá me cobrando isso, eu mudo meu domicílio fiscal para o Paraguai. Não tô recomendando ninguém fazer isso. Mas muita gente vai para o Paraguai, você tem que ficar lá para o domicílio fiscal X%, no Brasil você não pode passar de X. Então, aproveita que ficou no Brasil, sei lá, acho que são 6 meses. Ficou 5 meses, então vai viajar. Só pode ficar no Brasil até isso. E aí você mudou o seu domicílio fiscal para o Paraguai, tá pagando menos imposto, não cobra nada aqui. Aí você não vai... É óbvio que você começa a perder isenção de um monte de coisa, mas se o seu objetivo é lá fora... Eu tô falando assim, essas são estratégias que você pode fazer. Todo mundo vai seguir essa estratégia? Não, cara, depende de como você quer viver. Você quer viver no Brasil? Não dá pra você fazer essa estratégia. Então, você vai acabar... Pô, a offshore vai pagar, mas pelo menos, mesmo que ela pague mais imposto, você não tá correndo risco de perder 60% do seu patrimônio, que normalmente é muito maior do que você pagar um pouco sobre o resultado final do lucro. Então, assim, aí, de novo, aí tem sucessão, tem outras coisas que você tem que preocupar. Então, assim, e tem muita gente que quer preocupar isso no começo da montagem do patrimônio. Cara, você não precisa preocupar com montagem de patrimônio. A não ser que você vai, eu vou mudar de país. Pô, eu vou levar minha família para Portugal. Pô, vamos fazer um outro planejamento. Então você não vai ficar com um fundo imobiliário no Brasil morando em Portugal, porque se ter uma mudança cambial, você vai se ferrar. Então você tem as pessoas às vezes não... Eu conheci uma família que foi fazer isso. Fez e falou, cara, vou deixar 100%. Eu falei, cara, cuidado com o risco. Porque se o dólar aqui no Brasil desandar, você tá ferrado. Uhum. Aí ele parou e falou, cara, então pra você, vamos fazer REITs, porque o dólar vai ficar muito mais parelho com euro, por exemplo. Uhum. Então, assim, você tem que fazer outra estratégia. Então, sua estratégia não tá. Então, quer deixar 30%, 40%? Ok, mas isso tudo... mas lá nos Estados Unidos vai ganhar menos. Tá, mas... Você tá ganhando no Brasil, mas tá com um risco cambial muito elevado. Então, saiba disso.
Então, se chegar um risco momento que ficar retorno, caro, você vai ter que voltar pro Brasil. E acho que essa vem muito a importância do modelo consultivo, né? O modelo consultivo é você fazer uma análise geral da vida da pessoa. A gente tava falando dos bastidores ontem, né? Que, cara, assim, a gente particularmente dentro da Wealth, do modelo pessoal meu de consultoria, a gente gosta muito do relacionamento com o cliente, né? Então, a gente fazer aquele acompanhamento, né? Cara, eu brinco que meus alunos já um dia foram alunos, hoje são amigos, né? Então, a gente troca ideia, quando vem para São Paulo, quando vai para outro estado, a gente tenta tomar um café, conversar, e você tem aquele acompanhamento, né? Você tá o passo a passo da construção dos objetivos de vida daquela pessoa. Então, se ela vai fazer uma mudança para um outro país, ou se ela quer fazer uma viagem, né? Como foi o caso do Diogo, pô, ele quer ter filho. Opa, existe um planejamento específico para isso, né? Então, não dá para ter tudo, seguir tudo, ou querer ter toda a estrutura. E lógico, no início da estrutura de uma carteira, você não precisa ter tudo, não tem nem como, né? Eu sempre digo, pô, você vai investir, vai investir R$1.000. Você tem 8 classes de ativos. 5 classes de ativos, fica 20% de cada um. Não vai adiantar. Você não consegue nem comprar um ativo às vezes. Né? Então não faz sentido. Então acho que todo esse trabalho da consultoria, desse acompanhamento, é você entender o que a pessoa quer, qual é o objetivo dela, qual é o perfil dela, e isso vai avançando. E aproveitando que a gente está falando muito sobre recomendação, sobre análise, cara, o que a gente acha, Danilo? Será que a gente consegue deixar um desconto pra galera aqui da Ticker? Diogão, deixar na tua mão aí. Fala uma das carteiras que a gente tem aí. A gente tem fundo imobiliário, ações. A gente tem a carteira de renda fixa que vai começar em novembro. Acho que esse podcast deve sair para novembro. Vai. Infra, agro. Escolhe uma delas, nós vamos dar 10% de desconto. O link abaixo aqui. Aí o Gold. Eu achei que a Gold é que é top. Pode escolher. O Gold tem tudo. Tem todas as carteiras e ainda tem um consultor desse que nós estamos enchendo a bola dele desde o começo para falar contigo pelo WhatsApp aqui, tirar todas as suas dúvidas. Só escolher uma que a gente deixa o link aqui embaixo. Põe o Gold aí pro povo, pô. 10% de Gold. Vamos dar desconto, dá desconto de verdade. 10% do Gold. Então, para só clicar no link aqui, aí você vai lá no Instagram do Diogo, que é @ o quê? FI_fácil. E aí você agradece ele lá, o Diogo, obrigado aí pelos 10% no Gold. Então, você segue ele lá também. Não deixa de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, que você ajuda a gente demais aqui. E vai ficar o QR Code aqui também, tá? O QR Code da assinatura com desconto. Lembrando que é só enquanto o episódio estiver aqui. Se você tentar em outro lugar, outro canal, não adianta chorar no Danilo lá que não vai acontecer. Tem que vir por aqui, tá bom? E aproveita nos comentários, marca alguém, fala assim, não deixe de assistir esse episódio e aproveitar os descontos de 10%, beleza? Então, cara, Show. Pegando esse gancho que a gente falou, eu sempre gosto muito de ouvir a história, como é que você faz uma análise, como é que você pega. E você foi um cara que começou nas redes sociais, começou a divulgar. O Danilo estava começando antes, né? Até onde a pessoa que acompanha nas redes sociais, ou você quando você faz uma análise, até onde você busca um conteúdo gratuito, ou até onde chega uma hora e fala assim, pô, não posso trazer tanta informação nas minhas redes sociais para não trazer, talvez, a pessoa tomar uma decisão errada por aquilo que ela só viu. Como você falou, você não recomenda um ativo. Por quê? Para a pessoa não decidir isso pelo aquilo que você tem. Mas até onde você trava o que é conteúdo gratuito e o que tem que ser pago? Olha, eu vou fazer uma crítica aqui muito grande. De novo, vamos brigar? Eu sou muito contra carteira aberta. Mas assim, extremamente. Por exemplo, esse vídeo no YouTube é minha carteira pública, por exemplo. Tem algumas pessoas que fazem. Economista, sincero, aquele Thiago Nigro, assim, não é querendo desmerecer a pessoa. Estão convidados para vir aqui rebater, né? Mas eu sou muito contra. Vai ser um prazer ter você aqui. Eu sou muito contra por um motivo simples. Quer ter de ação? Foda-se. Não tem problema. Fundo imobiliário, cara, você mexe o mercado. O Charles mesmo, mexeu no ativo. Por isso você é contra. Sou contra porque, assim, enquanto o mercado... os caras ficaram grandes demais pro mercado. Então, assim, quando você faz isso, você altera o nível de mercado. E você gera uma distorção que... Cara, então seja CNPI. Porque CNPI não pode fazer isso. Uhum. CNPI tá travado. Então, assim, você quer fazer carteira pública, seja CNPI. Então, se o CNPI fizer, eu tenho todo o meu respeito. Danilão, se você quiser um dia abrir a carteira, eu tenho todo o meu respeito. Por quê? Porque você vai ter que ver o relatório para a PIMEC, você vai ter que fazer um requisito. Você não pode operar. Exato, você não vai operar na cabeça das pessoas. Então, você quer ter meu respeito, faça a CNPI. Você não quer ser? Então não abra a carteira para ninguém. Não é maldade, não é simplesmente questão de mercado. Ação, hoje em dia, você vai mandar a Petrobras... Pode ter as maiores da sardinha aqui. No Brasil, você não vai mexer na carteira. Porque quem faz preço em ação é institucional, acabou. Quem faz preço em fundo imobiliário é pessoas. Então, esses influenciadores muito grandes, eles mexem, destroem mercado. Então, assim, e aí, às vezes o cara não é a intenção do cara, às vezes é ajudar. Mas é errado, entendeu? Tipo assim, e uma hora ou outra, alguém vai começar a denunciar. E abre uns espaços, assim, eu não tô nem falando que essas pessoas fazem isso, né? Mas a partir do momento que eu vou recomendar comprar um ativo, cara, na hora que o editor de vídeo do cara se ligar nisso, ele pega o vídeo que vai ao ar daqui a 15 dias e
E opera em compra cima. e vai e depois vende. O cara comprou ali. E aí, como é que ele vai ter controle sobre isso? É difícil. Porque teve um ativo que subiu 7% depois que colocou na carteira dele. E o outro caiu 8%. Só pra galera que tá assistindo a gente, talvez não tá entendendo muito o que tá rolando. O que acontece? Os fundos imobiliários, na maioria, né, dos CPFs ali, são pessoas físicas. Né? Então, talvez eu não possa depois contar a proporção que isso significa. O que acontece? Quando você tem uma pessoa pública que faz uma indicação que ela colocou ou tirou um ativo da carteira, por ela ter uma grande influência dentro do mercado que ela atua, as pessoas que estão assistindo aceitam aquilo como uma verdade absoluta e elas fazem um movimento no mercado. Que tipo de movimento? Ou ela compra ou elas vendem. Isso acontece em massa. Quando isso acontece, você acaba criando uma disparidade no mercado que não é real. Só para vocês terem uma ideia como isso de fato acontece, se eu não me engano, em 2021, o Buffett falou o seguinte: estou vendendo todos os meus ativos de empresas de aviação. Na semana seguinte, ele tinha feito isso 3 meses antes. Na semana seguinte que caiu a notícia, a maioria das empresas de aviação americana caíram mais de 25%. Por quê? Porque o cara de grande influência, um dos maiores investidores vivos hoje, disse que estava sendo naquela posição. Aquilo influenciou o mercado. Então, o que o jogo está falando é o seguinte: os influenciadores que deixam carteira aberta, cara, beleza, quer deixar a carteira aberta? Quando fala de fundo imobiliário, tem uma pressão muito grande. E isso cria uma confusão. Então, esse é um detalhe. Agora, quando fala de ações, você já tem a maioria dos investidores não são pessoa física que fazem volume, e sim os institucionais, que foi o caso do Buffett. Então, só para trazer um até classado para a galera. Lá nos Estados Unidos é um pouco diferente. Talvez por isso que o Buffett fez. Porque lá nos Estados Unidos teve até um caso daquele fórum lá, não sei se você lembra o nome. Lembro. Que o pessoal começou a fazer... Eu lembro do nome, não, eu lembro até do GameStop. Tem uma série na Netflix. Então até o Elon Musk entrou ali na brincadeira para fazer e gerou um preço assim absurdo. Só que como gerou um volume, para quem não sabe, existe uma operação chamada vendido. Só que você tem um nível de garantia. Se começa a bater na garantia, acontece 2 coisas. A pessoa tem que dar mais garantia, usualmente os fundos não trabalham com isso, então ele é obrigado a fazer o quê? Recomprar. Então, quando ele recompra, imagina, você tá caro e recompra pra cima, recompra um volume grande, você começa a causar um efeito muito ruim. Então, distorções assim não refletem a empresa. São distorções de preço. Então, esse tipo de coisa é uma coisa que deveria ser evitada no mercado. E essas pessoas, como fazem preço para esse mercado, hoje são 70%, você pediu um número, é mais ou menos 70% das pessoas físicas do mercado de FII é pessoa física. Então, faz muita diferença. Faz preço. Gigante. Você pode pegar um exemplo, cara, pegou do Elon Musk com a Dogecoin, né? Dogecoin. Ele adora fazer isso. Ele é o cara que já foi investigado pela SEC um monte de vezes. Ele faz isso. Assim, ele faz certo? Não. Mas ele fala pra SEC, vem cá, então me multa. Aí ele ganhou, sei lá, 100 milhões e a SEC multou ele 1 milhão. Ele, foda-se, mano. Então, assim, também tem essa distorção. A CVM também tem que uma hora ficar de olho. Porque vai multar um cara desse em 1 milhão, o cara ganhou 2. Eu acho que assim, eu penso sempre dos 2 lados, né? Eu acho que também tem um ponto de vista do influencer ter esse cuidado, né? Entender que você tem sim o poder de influência, mas também vem do outro lado do que é influenciado. Né? O que é influenciado da Essa responsabilidade tem que ser dividida, isso quer dizer, né? Exato, não é o culpado. Né? Então, calma, são os culpados. Exato, a responsabilidade tem que ser dividida, porque se a gente falou lá no início do podcast que a pessoa tem o poder de decisão de apertar o botão, né? O Danilo usou muito bem, cara, ela tem o dedo no gatilho. Agora, se ela sempre foi acostumada a investir por dicas da internet, ela também tem uma culpa por isso, porque ela não tentou avançar na busca de conhecimento. Posso falar uma coisa bem polêmica? Fica à vontade. Vai dar um puta corte. Vai virar, porque a questão é a seguinte, uma das coisas que eu tenho mais hoje é que todo mundo acha que a informação tem que ser gratuita. O YouTube, ele ajudou bastante, eu tô falando bem do YouTube, tá? Mas o YouTube, ele meio que destruiu um pouco a capacidade, porque hoje em dia as pessoas têm muita informação, mas pouca informação de qualidade. E como ela não sabe distinguir o bom do mal, porque ela é inexperiente, ela consome o maior, que nem sempre é tão bom assim. Então, assim, hoje em dia tem uma dificuldade muito grande. As pessoas acostumaram-se a ter muita informação gratuita. Você vai ter uma influência falando de emagrecimento que nem é nutricionista, né? Exato. Mas ela é grande, ela é boa de marketing. E aí que acabou, você começa... Envolve saúde, né? E a pessoa segue a dica dela e não segue da nutricionista. Se você for ver os maiores vídeos de Reels,
do Shorts do YouTube, a maior parte dos vídeos de fundos imobiliários são gente mandando comprar MXRF. São gente mandando comprar MXRF, falando de dinheiro infinito, falando que como 100 cotas vão virar... Essa é a maioria das pessoas. Então o que acontece? A pessoa entra no fundo imobiliário achando que é um dinheiro infinito. E assim, se você for olhar, não existe moto infinito pra nada na vida, muito menos pra dinheiro. Uhum. E aí você tá tomando um puta de um dos ativos que tá mais caro no mercado, de papel, Tá caro. que uma hora ou outra paga permuta financeira, que tem um risco de middle, que todo mundo acha que é high grade. Então já confunde duas coisas o cara. Ele tá comendo um risco que ele não sabe o que é. E uma hora a permuta vai diminuir o pagamento, o rendimento vai cair, vai estar lá embaixo e o mercado vai voltar para R$9. O cara tomou 20% na cabeça. Então, hoje, ter muita informação... E as pessoas buscam muita informação gratuita. Cara, desculpa, mas você tá totalmente errado. Por quê? Porque você ainda não tem maturidade de saber quem é bom ou ruim. Então é mesmo, cara, você quer começar? E falando de todo o coração, não é porque você vende e tal. Cara, vai por outro cara. Não interessa se você vai comprar de mim ou não. Cara, mas busca uma formação de um profissional. Que seja um consultor, que seja um analista. Mesmo um assessor de investimento, não é que seja profissional, né? Que seja profissional, entendeu? Você buscar um profissional, um gestor e tal. Por quê? Porque essas pessoas é que vão tentar te ajudar. Vão ter maus profissionais em todos os ramos? Vão. Mas Assim, é melhor você entender um pouquinho o que essas pessoas estão tentando te trazer, porque ela vai tentar diversificar, ela vai fazer alguma coisa. Do que você consumir um monte de conteúdo que você não tá entendendo por quê. E um monte de conteúdo gratuito, mas... Sem responsabilidade. E assim, desculpa te cortar, Diogo, mas assim, a galera confunde tudo, né? Eu sou analista, então o cara manda o vídeo, este analista está falando. O cara não é analista, ele é um cara que está falando no YouTube. Né? Um analista pode estar falando no YouTube também. Mas não é porque o cara falou de um vídeo que ele é. E aí, qual que é a diferença? Que eu vou dizer, eu não tô nem falando de conhecimento, que às vezes o cara que não tem certificação pode saber muito mais. É que o analista, ele é obrigado a jogar dentro das regras. Se você fez um relatório, você tem que enviar para alguém fiscalizar aquilo. Então, se você estiver falando uma discrepância muito grande, você tem um regulador te chamando a atenção, você tem que fundamentar a sua tese. Eu não acho que isso vai subir porque eu acho por isso. Posso estar até errado, mas eu tenho que ter fundamento para fazer aquilo. E assim, ele te obriga, por exemplo, vamos supor que você recomende... Agora você está querendo vender uma posição de hectare, por exemplo, ou qualquer outro fundo. Daí você vai e fala assim, faça um relatório fazendo. Se a APMEC vê Eles que você isso. vendeu... Você tem que mandar suas operações para eles. Igual esse tempo atrás saiu que o JP Morgan recomendou uma ação num dia e vendeu no mesmo dia. Assim, azul. O banco... Azul. O banco vendeu e a Researcher tá mandando. Cá pra nós, né? Então, assim... E aí a pessoa vai... E JP Morgan tem muitas recomendações gratuitas. Vai atrás desse cara. Entendeu? Tipo, é isso que eu tô falando de informação demais, informação gratuita. O YouTube é lindo, você tem muito vídeo lá. Só que por ter muito... Cara, se é de graça, o produto é você, né? O cara tá te entregando de graça o ouro. Nada é de graça. Ou é seu view. Então, por exemplo, cara, eu sou muito problemático em falar assim, como é que a gente vai falar de performance? De tomar o cuidado de falar de performance, pra chamar atenção, não, porque assim, cara, tem ano que você vai bater 25%. Se eu chamar atenção por 25%, cara, eu tô chamando atenção errada, não é isso, não é o 25%, porque o 25% dependeu do momento econômico, não é o 25%, é a performance acima do mercado, eu consegui entregar consistentemente acima do mercado. Então, as pessoas buscam números mágicos para chamar atenção, eu tenho muita dificuldade nessa questão de o que falar, né, para fazer um marketing bem feito. Talvez o cerne do meu viés aqui eu ainda tenho dúvida de como fazer um marketing fair. Que eu não tô querendo te enganar, tô querendo te dizer a real. Só que quando você vai competir com um cara que faz um marketing... Olha, ganhei 30% aqui, ganhei 100% no... Cara, o cara vai pro 100%. Acho que, assim, você jogou uma dúvida, e aí eu vou trazer minha opinião em relação a isso, né? Eu acho que uma das coisas que quando a gente começa a criar conteúdo na internet, aqui eu não tô falando nem de relevância, ou de tamanho, ou de quantidade, né? Então, pegando dentro da galera que a gente tá falando aqui, cara, eu tô ali no início da jornada, né? Como influência, se a gente pode colocar dessa forma. Mas uma das coisas que são inegociáveis são princípios e valores. Eu acho que esse aqui é o ponto. Eu não brigo por audiência, eu brigo para entregar a verdade. Ponto. É lógico que, se a gente for parar pro ponto de vista de engajamento, de entrega, inevitavelmente a gente, quando traz uma mensagem sensacionalista, porque a gente foi acostumado a ser atraído por isso.
Eu tô falando da grande mídia, principalmente. Agora, a questão tem uma amiga que ela fala, eu cito ela direto no podcast, ela fala, cara, você tem que encontrar a sua essência na entrega de conteúdo. E através da sua essência na entrega de conteúdo, as pessoas vão se engajar com você. Muito bom. Só que dentro da sua essência vão estar os seus princípios e os seus valores. Então, aí eu perco a ideia de, tá, mas o outro tá fazendo... Cara, não interessa. Foda-se. Entendeu? O que o outro tá fazendo? Cara, mas se ele acredita que daquela forma ele tá entregando melhor conteúdo, ok. Eu não acho que é assim. E tá tudo bem, eu não tô brigando com E ele. aí quando você puxa isso, fica bom pra quem tá avaliando, né? Pra quem tá olhando. Se alguém está te enganando, se alguém está lacrando em cima do conteúdo, essa é a essência daquele cara. Né? Acabou. É um lacrador, é um Exato. cara que tá trocando, fazendo tudo por like, né? E Danilo, é claro que você tem que se aprimorar, você tem que buscar a melhor estratégia, você tem que ver qual vídeo que engaja mais pra quem gera conteúdo, que é o caso de todos nós aqui. Perfeito. Mas uma base ela tem que ser. Cara, eu não vou entregar algo que eu não vivo e que eu não faço. Uhum. Então não adianta. Então esse é o ponto. E a preocupação, como que o outro que tá assistindo, como que ele vai receber aquela mensagem? Será que eu tô edificando ou eu tô prejudicando? E aí eu vou tomar a decisão do que eu vou fazer. É claro que daí entra de novo a ideia da divisão de responsabilidade. Uhum. A pessoa que está do outro lado, ela tem que entender que a educação, ela sempre pensou que fosse um direito e não um dever. Então ela quer tudo gratuito. A nossa cultura foi criada com essa ideia de achar que é um dever nosso entregar educação. Não, cara. Eu estou entregando e chega um ponto que você tem que adquirir. Daqui, acabou. Só que a pessoa ela foi acostumada com essa ideia. Não, porque todo mundo tem que entregar de graça. Não, pô. Eu vi Não faz sentido. Eu já fui chamado de mercenário, pô. eu ia falar isso. Fui chamado de mercenário, porque eu falei, olha, isso aqui você vai ter que me cobrar. Vou cobrar isso aqui. Aí o cara, você é mercenário. Eu falei, não, cara, eu vendo um produto. É o meu trabalho, né? É meu trabalho. E é assim, o que eu deixo muito claro, e tento deixar muito claro. Se me perguntar, vou perguntar, hoje se me perguntar sobre o XPMOL numa caixinha, eu vou chegar e falar assim, olha, o XPMOL tem isso, isso, isso. Ó, tá, o ponto positivo é esse, ponto negativo é esse. Não vou te falar. Não dou recomendação pública. Porque eu não posso. Se eu for respeitar a recomendação, eu só posso dar recomendação numa reunião individual e depois de eu conhecer o perfil de risco da pessoa. Então são dois. Não é só numa reunião individual, ou até posso numa reunião que outras pessoas estão assistindo, mas eu tô falando com aquela pessoa. Mas direcionada, né? Mas eu tenho que saber o perfil dela. Para aí sim eu tenho que conhecer ela, para eu indicar o melhor produto. Esse é o papel do consultor. Então, mas assim, eu sou especialista em fundo imobiliário, então eu tenho que mostrar esse papel de especialista. Então eu posso te dar a minha visão macro de fundo imobiliário, a visão dos problemas da indústria, e é isso que eu tento falar, ó. Dou visão macro de mercado, dou visão dos problemas da indústria, e aí não só de fundo imobiliário, dou visão macro de infra, que eu acho que é o mercado que está desenvolvendo bastante agora. O mercado de agro, a gente tenta participar bastante ativamente também, trazer mais coisas. A gente tenta ajudar o mercado a conhecer produtos que às vezes ele não conhecia, porque às vezes o pessoal... Hoje eu recebi uma caixinha falando de infra, que o cara tava confundindo... mas olha, o fundo pagou mais. Cara, FII Infra, esquece o que você via do fundo imobiliário. O FII Infra não é caixa. O FII Infra pode pagar resultado. O viés é uma amortização de rendimento, porque ele é muito mais parecido com o CVM 555, que é um fundo aberto, do que de fato com isso, só que ele é fechado. E a gente gosta de fundo fechado. E aí eu até comentei com você no começo, falei, cara, o que você é? Eu sou um especialista em fundos fechados. Eu gosto de fundo fechado. E negociado em bolsa. Justamente porque eu acho que ele é o que mais atende ao mercado. Aí. E pra galera que... O que é o fundo fechado, né? Porque fica a dúvida, né? A pessoa, o cara tá falando de fundo fechado, CVM 555, que código é esse? De onde isso surgiu? Cara, o lance do fundo fechado é que ele não tem resgate, né, Diogão? E a gente... É um ponto que a gente sempre traz à tona, né? Quando você pega um fundo de ações... Eu não tenho esse dado de cabeça, talvez você tenha a porcentagem de fundos de ações que não batem nem o Ibovespa, que é um índice fácil de ser batido, né? Pô, perde pra CDI. Exatamente, é um índice fácil de ser batido. Mas é uma porcentagem absurda, 90% dos fundos de ações não perde. E um dos motivos principais é que o cara vai pro fundo, mas ele não sai daquele efeito manada. Por exemplo, o mercado tá bombando, ele enfia dinheiro lá. E o gestor tem que comprar caro. E quando o mercado está em queda, ele tira o dinheiro lá, obrigando o gestor a fazer a besteira de realizar o prejuízo para entregar o dinheiro para aquele cara que quer porque quer. Ele está no direito dele, a regra é essa.
Mas observa como é que o cara foi, eu vou entregar meu patrimônio na mão de um gestor profissional, mas ele continua com o dedo no gatilho e continua dando os tiros errados, né? E ele prejudica o coleguinha. O meu problema com o fundo E ainda aberto... prejudica o coleguinha, né? O problema do fundo aberto que eu vejo, e aí, porra, é a maior indústria. Se eu for brincar, se eu não me engano, é 90% dos fundos. Uhum. Qual que é o problema? Ele machuca o coleguinha. Por quê? Porque ele tem um cabação, desculpa a palavra, falando isso. Manda bala, chuta o bola. Tipo assim, o cara tá fazendo isso, aí esse cara, beleza. Só que o problema é que vai a manada, o cara que tá ali há, sei lá, 10 anos com esse gestor, aí ele tá sofrendo que o gestor tá comprando caro, e aí quando o cara sair, ele vai e vende barato. Só que quando ele vendeu pra gerar prejuízo, ele gerou prejuízo pra todo mundo no fundo. Uhum. E aí, porra, não dá, cara. No fundo fechado você tem que vender a cota pra alguém, né? Aí é problema teu, né? Eu não tenho nada com isso. Eu sou então, mas você pode fazer o oposto, você pode comprar. Então você consegue operar ali. Você consegue operar o desespero do cara. Exato. E se você confia cara, sem comprar num preço bom, cara, você tá muito bem ali. Ô, Diogão, caminhando pro final aqui já, cara, depois de passar por essa jornada, a transição de carreira, você foi assessor, hoje é consultor e tal, deve ter muita gente assistindo a gente que pensa em ser consultor de investimento também. Que orientação você dá, que dica você dá pro cara que tá insatisfeito na profissão dele e quer migrar pra consultoria de investimento, ou que ele quer fazer isso como uma atividade paralela? O que você sugere que esse cara faça primeiro? A primeira coisa, até a gente tava conversando nisso, né? Assim, qual foi o seu, por exemplo, qual a sua dificuldade? Até contando a minha história. Cara, chega um ponto que fala assim, cara, você tem que tirar CEA. Eu acho que é a mais simples. Você pode fazer outras e tudo mais, mas eu acho que é mais... O caminho mais curto. Caminho mais curto. Você faz CEA, você vai ter que estudar tem pouquinho. Tem que ter curso superior pro consultor CVM depois, né? Pro CEA não, mas Exato. É bom lembrar isso. Aí depois você vai ter que se registrar na CVM, assumir um monte de regrinha lá que você tem que fazer. É justamente isso que a gente também preocupa, né? Quando você é registrado. Você vira um investidor profissional, então libera algumas coisas para você, então tome cuidado. E aí você chegou. Você é um consultor depois disso? Não. Por quê? Porque você não tem duas coisas ainda, você ainda não sabe. Primeiro, você tem que vender. Você tem que divulgar seu trabalho. Então, eu acho que a primeira coisa é procurem divulgar o trabalho. Como que você vai fazer? Só tem um digital? Não. Às vezes você pode começar com Families and Friends, né? Amigos, família, enfim. Eu aprendi que às vezes não é esse o melhor caminho. Eu acho que o digital funciona um pouco melhor. Mesmo você sendo desconhecido, se você tiver um bom saber de mercado e conhecer. Por mais que você não tenha que saber exatamente de... Pô, você tem que ser especialista em fundo imobiliário igual o Diogo ou infra? Não, você não tem. Mas você tem que buscar ajuda. Por exemplo, eu sou especialista em fundo imobiliário. Pô, mas eu recomendo tudo. O que eu faço? Cara, eu compro Pode assinar uma casa de análise. Eu tenho uma ou duas casas de análise que a gente assina como time pra passar pros caras. E aí a gente toma uma decisão ali. Você pode, inclusive, eu não tenho como não falar isso, eu tenho que falar, tenho que te contar. Você pode, inclusive, aproveitar o link do Diogo e assinar o plano Gold aqui, que você tem ações, fundo imobiliário, FINFRA, FIAGRO, ativos no exterior, renda fixa vai ter, ou seja, você tem tudo ali para orientar teu cliente. Você pega uma casa tipo a Ticker, assina, às vezes assina uma outra que você quiser, para ter informação, toma as suas decisões, para você ter uma referência em outros ativos que você às vezes não é especialista, se você quiser ser. Ou às vezes você faz a sua análise. Eu acho que, como você está buscando cliente, não. Só que você tem que ter um viés macro. Então, a primeira coisa, não adianta você chegar e falar... Não entender de curva de juros, não entender. Falar, não quero saber de política. Não, a gente não vai ficar discutindo política aqui. Mas a gente vai ter que acompanhar ali para saber como é que tá. O que está sendo passado uma PL de fundo imobiliário passou uma PL que vai interferir no mercado de ações passou. Então você tem que entender o que está acontecendo. Tem que acompanhar. Fundo exclusivo está sendo tributado. Então, para você saber se é uma oportunidade, se não é. Então você tem que estar ciente do que está acontecendo fora. Beleza, isso é só tipo a parte burocrática. Então você sabe, você fez o CEA, tem que ter um viés macro, e agora, beleza, consegui cliente. É uma dor. Porque eu acho que talvez é o mais difícil, porque você tem que ter um cliente para manter agora você. Você faz esse meio de campo, né? Até levantar a bola para você chutar pro gol aí. A gente faz isso, a gente tem uma plataforma, a gente criou uma plataforma justamente para facilitar isso, né? Que é o que chama GDI App. Hoje minhas vendas são todas por ela. Porque uma das dificuldades foi, cara, e aí você ainda tem que, você vai vender... Cara, o cara vai querer pagar com cartão. O cara vai querer boleto. Tudo Pix. Vai manter o Pix para sua própria empresa, não sei o quê. Então, a gente preparou uma plataforma para o cara chegar. A plataforma era também para gerar públicos, né? Assim, a plataforma hoje está com 8 mil pessoas. 8 mil pessoas não é um público tão grande para dividir. Então, ainda não é uma plataforma que vai gerar o próprio público... Opa, quase que eu bati aqui.
para você. Mas é uma plataforma que consegue te ajudar no gerenciamento da parte de consultoria, que eu acho que é importante também. E aí, esse gerenciamento. Você vai ter que buscar o cliente, a gente consegue ajudar no gerenciamento. Esse gerenciamento é uma coisa que às vezes não preocupa, gerar link para pagamento. Você já parou para pensar isso? A gente meio que faz um métodozinho para ajudar o cara, fazer, olha, faz isso no link, porque quando você compra, vai automático um e-mail com o link. Pô, linka isso com a sua agenda, pô, acabou. O cara comprou, você recebe e-mail ali com a sua agenda, o cara agendou sem você ter esse negócio. E aí você já passa as primeiras informações para ele. Cara, faz isso. Não de recomendação, mas quando você vai atender um cliente pela primeira vez, você tem que saber como é aquele cara. Então, conta essa história. Aí você passa um formuláriozinho para ele, monta um formulário. Então, essa parte burocrática que é uma parte difícil que o cara não preocupa. A gente meio que tentou ajudar nesse meio de campo. Aí tem uma segunda etapa, que é talvez a última etapa, que é o atendimento em si. Cara, vai ter vários métodos. Mas uma das coisas que eu falo que você quer ser consultor, você tem que saber você tem empatia. Não adianta você chegar com uma ideia fechada de que todo mundo precisa poupar 40% do seu capital, ou 30%, que seja um número fechado. Cara, você tem que olhar pro cara, você tá atendendo o cara. Então qual que é o seu sonho? Pô, o Danilão falou assim, cara, eu queria muito trocar, eu adoro BMW. Você acha fútil, mas o cara gosta. Cara, ajude o cara, consultor tem que ajudar o cara. Vamos conseguir, mas ao mesmo tempo vamos tentar ser responsável. Vamos atingir esse sonho seu. Então, às vezes o cara tem um sonho individual, não tem família ainda. Pô, vamos atingir esse sonho seu, mas vamos guardar um pouquinho também. Daí você consegue fazer. Aí você tá ajudando o cara. Então você tem que ser empático. E aí você conseguir atingir os objetivos, o cara vai ficar com você. E aí ele vai ver, pô, eu consegui meu carro, ainda tô com isso aqui de dinheiro, pô, legal, não entrei num financiamento que vai me cobrar 3 vezes meu carro. Pô, me planejei aqui. Pô, ainda às vezes o cara ainda tem umas regras de consórcio. Pô, o cara pegou todo o dinheiro, fez isso, pagou ainda mais barato e tal. Conseguiu aproveitar várias estratégias para... Você ajudou o cara. É esse o objetivo. Então, a saga do cliente, ela termina com a pessoa, assim, sabe? Tipo, a pessoa... Eu acho... Eu sempre tento definir isso em 3 pontos importantes, né? Então, a base do modelo de consultoria e até o que a gente atua, tanto na Wealth, o que eu faço também, primeiro, você aprende a pessoa a dominar o dinheiro, investir de forma inteligente e realizar sonhos e objetivos. Ponto. Boa. Esse é o nosso objetivo. É fazer com que ela aprenda a lidar e dominar o dinheiro. Porque eu não vou estar 24 horas com ela. Ela vai tomar a decisão. Então, ela tem que aprender a isso. Depois que ela aprende a isso, ela vai saber construir seus objetivos para realizar seus sonhos e seus projetos pessoais. E em terceiro ponto, como ela investe de forma inteligente para que isso aconteça. Se ela cumprir esses 3 passos, acabou. Tá entregue o resultado. Né? E não é uma coisa que ela vai ter a obrigatoriedade de estar sempre dependente de nós. Ela vai conseguir caminhar ao longo da jornada dela. Então, se a gente conseguir fazer isso, cara, acho que essa é uma visão ideal de um consultor. Então, se você tem dúvida de como se tornar um consultor, primeiro você vai assistir esse vídeo aqui, volta um pouquinho, assiste de novo e comenta aqui. Talvez a gente monte algo legal pra você, mas eu quero saber se tem de fato gente que precisa disso. Beleza? E usa o GDI pra negociar aí. Diogão, deixa os links aí onde o cara te encontra, onde acha o GDI. Bom, o GDI é uma plataforma que você tem que fazer um cadastro, justamente pra gente poder fazer alguma coisa. Ele é baixado tanto na Apple Store, chama GDI Invest, quanto na Play Store, tá? Ou seja, é um aplicativo. E você também pode acessar o site, que chama app.gdiinvest.com.br, e aí você pode acessar as informações lá. E aí tem a parte de consultoria, compra e venda e tudo mais. Vou deixar os links aqui para te achar nas redes sociais. Você pode me acessar pelo YouTube, Fifácio e Fifácio Cortes. A gente tem um canal de cortes também. Além, depois do Fifácio e Fifácio Cortes, tem o nosso Instagram, @fi_fácio. Ótimo, perfeito. E aí, pra gente fechar, a gente sempre tem um hábito aqui no podcast, é que todo convidado tem que deixar a indicação de um livro e uma frase final pra galera que você pode usar a sua câmera. Mas por que a gente faz indicação de um livro, cara? A gente acredita que a educação de base ela é muito importante, a gente sabe a dificuldade das pessoas até de construir um hábito de leitura. Né? Então, não precisa ser um livro de fundo imobiliário, nem de investimento, mas, esse livro aqui me marcou ao longo da minha jornada, eu acho que toda pessoa precisa ler. Então, deixa a indicação de um livro e depois você fecha com uma frase pra galera. Não vale pra rico, pai pobre, por favor. Esse livro tá proibido de indicar aqui no podcast. Todo mundo indica ele, não.
Isso é clássico, né? Essa é Se clássica. fosse um concurso de Miss Brasil, você ia falar que era o Pequeno Príncipe, alguma coisa assim, né? Provavelmente, né? Eu tava pensando... Não eu ia, tava né? pensando- Essa pega. Tava pensando no último que ele do Taleb, que é Arriscando a Própria Pele. Isso é legal. Fica à vontade. Porque eu acho que vai muito do jogo, né? De pensar assim, cara, o consultor tem que estar ali. Pra mim, tem que ter skin in the game, sabe? Tipo, não adianta eu falar e eu não tá vivendo. Então, por exemplo, meu patrimônio tá onde eu tô falando. Uhum. Então, você não vai me ver longe do que eu tô comentando com você. Então, Perfeito. Arriscando a Pele, né? Nassim Taleb. A gente vai deixar o link aqui também, caso você queira adquirir o livro. E logo, logo a gente tá montando o nosso site, né? Vai ter o site disciplinafinanceira.com.br e vai ter uma aba específica da biblioteca, onde todos os livros vão estar lá, com quem indicou, né? Então, se você não gostar, você culpa quem indicou. Tô Cancela brincando. o cara, né? Sacanagem. E com um resumo lá, link pra você adquirir. Diogão, obrigado, cara, pela participação. Eu que agradeço. Você que veio lá de Goiânia, que, né, lugar sensacional, tem alguns amigos lá na região. Sensacional. Cara, obrigado pela participação. Seguimos juntos, Danilão. É Galera, nóis. grande abraço. Até o próximo episódio e lembra, né? Curte, comenta Isso e aí. compartilha. Show de Boa, bola. pessoal. Abraço. Obrigado aí pelo convite. Até uma próxima aí pra gente Valeu. conversar mais. Boa. Fechado. Grande abraço. Valeu, tchau, tchau.